Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live! Hoje é um assunto incrível, importantíssimo e serve para qualquer mulher. E hoje eu vou ter aqui uma convidada mais que especial, a doutora Maria Angélica, que é ginecologista focada na saúde e bem-estar da mulher, na mulher madura, na saúde íntima e na estética íntima. E a gente vai falar aqui sobre como resgatar a saúde íntima e a intimidade após um tratamento de câncer. É um assunto pouco falado, tem muitos tabus envolvendo esse assunto, então por isso a gente não pode perder essa oportunidade de participar da live, de encaminhar para alguém que você acha que é importante estar aqui e realmente participar, fazer pergunta, porque realmente a nossa saúde íntima e a intimidade para a mulher é um assunto super importante. Tem a ver com a sua saúde como um todo, seu bem-estar como um todo. E eu e a doutora Maria Angélica, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu já vou chamar ela aqui. Ei, doutora Maria Angélica, tudo bem? Tudo bom, Alex? Nossa, prazer grande de estar aqui batendo esse papo com um tema tão bacana, né? Sim, eu queria te dar as boas-vindas. Estou falando aqui que a doutora Maria Angélica, ela é ginecologista, né? E focada nessa área da saúde da mulher, do bem-estar da mulher madura, na estética íntima e também em medicina do estilo de vida, né? Doutora Maria Angélica. E assim, primeiramente eu queria te dar assim as boas-vindas e agradecer por essa live, porque realmente é um assunto muito pertinente. As minhas pacientes precisam muito de conhecer ainda mais desse assunto, participar, fazer pergunta, e depois essa live fica gravada, vira um podcast que eu tenho, né? E realmente com essa missão de dar informação de qualidade para um assunto tão importante. E também queria manifestar aqui que eu sou realmente seu fã desde que era ali acadêmico de medicina lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Já participava, né, de algumas reuniões lá da ginecologia, lá do Dr. Paulo, da ginecopatologia, e ficava ali observando a doutora Maria Angélica, sempre assim, muito interessada, muito inteligente, assim, no seu conhecimento. E depois que a gente passou a trabalhar no Hospital das Clínicas, depois que eu já voltei como cirurgião oncológico, tive um imenso prazer de ter você como minha chefe, na época que eu estava lá, e você era chefe da ginecologia, ter me recebido tão bem, assim, com muito carinho. E agora, assim, sempre a gente está trocando pacientes e essas ideias sobre não só essa missão que a gente tem no consultório, mas fora dele também, de deixar assim registrado na internet, nas nossas redes sociais,
mensagens importantes que as mulheres precisam para sua saúde, informação que realmente é tão importante, né? Então eu queria agradecer e te dar as boas-vindas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, a oportunidade de conversar sobre um tema tão delicado para a mulher, né? E quando eu olho para trás também, eu fico pensando no número de pacientes que foram beneficiadas com a sua cirurgia, com o seu cuidado, porque o seu olhar, ele é diferente mesmo, né? Você chega na alma da paciente, você consegue chegar na dor além do câncer, né? Você consegue chegar no relacionamento, na vida dela pessoal. Então, assim, isso lá no SUS, né? Onde as pacientes chegam tão carentes, achando que o primeiro passo vai ser se ver livre de um câncer, e é só isso que elas querem inicialmente, e aí e sutilmente você acolhia, né, com esse tom acolhedor que você tem as pacientes. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. Ô, doutora Angélica, a honra é minha, gratidão. Eu queria me apresentar, que tem aí seguidora sua, sou a doutora Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. A minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer. Minha principal área de atuação é cirurgia abdominopélvica, tanto a parte gastrointestinal como a de ginecologia. E desde que eu terminei lá em 2012, eu percebi que essa minha especialidade ela era muito importante para as mulheres, principalmente essas com câncer ginecológico. Muitas vezes o câncer às vezes não respeita, né, o aparelho reprodutor somente, a gente tem que atuar em vários órgãos. Então eu entendi que também era assim uma das minhas principais missões, além de cuidar de pacientes com câncer, era cuidar das mulheres. Então por isso que eu trago aqui nos meus conteúdos esses assuntos. E queria, doutora Angélica, que você falasse também um pouquinho hoje sobre o seu trabalho, sobre rapidamente, né, sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação, a sua visão hoje aí da mulher, da saúde da mulher como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu vou falar rapidamente da minha história, né? Eu era ginecologista e obstetra até 3 anos atrás. Hoje eu sou ginecologista. Eu trabalho hoje com a mulher madura, né? Muito mais. Trabalho com a intimidade feminina, né? Então é um contato mais próximo da mulher em relação à intimidade dela. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a parar de fazer obstetrícia, eu queria muito fazer uma pós no Einstein, em São Paulo. Aí eu fiz a primeira de medicina integrativa, que tem uma noção de que nós somos corpo, mente e espírito. Então, assim, abre um leque de possibilidades pra gente. E depois eu fiz de medicina do estilo de vida. E aí, eu tenho que confessar que foi uma transformação pessoal muito grande. Por quê? Porque eu tinha uma vida como obstetra um pouco desregrada, né? Não conhecia o sono correto, não conhecia atividade física regular, não conhecia uma alimentação melhor. E quando você entra nesse mundo do estilo de vida, você vê o quanto esse não respeito ao corpo pode aumentar o risco tanto de doença cardiovascular como de câncer. E aí eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, eu passei metade da minha vida, né, entregue a trabalho e a dedicação do que a gente, né, gosta da minha grande missão de vida. Mas agora eu preciso ter um olhar para mim. Então foi transformador para mim. Então é bom falar dessa forma, por quê? Porque a paciente, quem está ouvindo a gente também precisa entender que a informação ela vem para a gente para o nosso crescimento. Eu aprendi sobre o sono, assim como eu aprendi sobre a sexualidade, assim como eu aprendi a ter um olhar mais cuidadoso para uma estética feminina, que até então não se falava muito, né? Antigamente, o médico que pensava na estética feminina era picareta, né? Hoje,
já existe todo um posicionamento. Então, para me apresentar, eu sou ginecologista, né? Trabalho com a mulher madura, trabalho com a recuperação vaginal dessas mulheres, e eu não quero esquecer, no final, de falar sobre um programa que a gente tem aqui no consultório, Conceito Mulher, que beneficia as mulheres que tiveram câncer de mama, a recuperação vaginal dessas mulheres na AFEC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Então, a gente consegue disponibilizar essa recuperação vaginal para essas pacientes, que é muito legal. Aí depois... Caramba, que linda doação, né, de amor, né? E nós vamos falar sobre isso sim. E o que eu ia falando, né, que você falou da gente se despertar, né? Então, a gente precisa sempre primeiro curar na gente para a gente ter mais ainda força para curar as outras pessoas. E eu também passei também por um processo parecido com o seu também, né, de alguém assim que realmente dedicou uma vida inteira, tem mais ou menos assim uns 2 ou 3 anos assim também, em que eu me vi também nessa situação e eu comecei realmente a olhar ainda mais para mim, com ainda mais força. E quando a gente começa a olhar para a gente com mais amor, né, tanto a nossa autoestima aumenta, né, quanto mais amor a gente dá a nós mesmos, não é egoísmo, mas você melhora a forma que você ama as outras pessoas, melhora o seu relacionamento, melhora o seu bem-estar, melhora tudo. Então, realmente, eu sinto a mesma coisa e eu trago muito esses assuntos que são importantíssimos. E falando aqui, doutora Angélica, sobre saúde íntima, né? Que hoje a gente vai falar como resgatar a saúde íntima e a intimidade após um tratamento de câncer, que é e pode ser desafiador. Mas antes de tudo, para a gente situar na mesma página aqui, o que é saúde íntima, doutora Maria Angélica? Na verdade, quando a gente fala de saúde íntima, ela abrange muita coisa, porque ela abrange um perfil físico da saúde, ela abrange um perfil emocional da saúde, e ela abrange também a intimidade sexual feminina, que passa pela autoestima, que passa pelo autoconhecimento. É toda uma trajetória que a mulher faz para que ela atinja a saúde íntima. Então, existe um conceito estático de saúde íntima? Não, ele é dinâmico. À medida que eu aprendo, eu melhoro minha saúde íntima. À medida que eu me conheço, eu melhoro a minha saúde íntima. À medida que eu consigo me comunicar com o meu parceiro, eu melhoro minha saúde íntima. Então, a saúde íntima é um bem-estar que a gente tem que compõe a intimidade feminina, né? Que passa pela sexualidade. Entendi. Então é um conceito muito além de só ali uma coisa física, lá na região genital. É muito além É muito disso. além disso, é muito além disso. E quando eu trabalho com mulheres, né? Então a gente acaba realmente falando muito de mulheres. E quando a gente fala de saúde íntima feminina, ela começa tão antes da nossa vida, tão antes, lá na infância da gente, quando a gente está na barriga da mãe da gente, isso tudo traz uma educação sexual. Por exemplo, uma criança que vê o pai e a mãe se beijando, a criança está aprendendo ali, né, com o olhar. Ela começa a diferenciar que a mãe beija o pai de uma forma, mas beija o tio de outra forma, que a mãe não beija um desconhecido, que a mãe não aproxima de quem ela não conhece. Então a criança começa a entender quem é o íntimo dela ou não. Então imagina, desde muito cedo. Quando a gente está na barriga da mãe da gente, os nossos registros já estão acontecendo. Então, um casal
que consegue fazer a troca amorosa, essa criança, ela tem um registro do amar e ser amado, né? Isso colabora para a intimidade dela. Outra coisa, quando a gente está na adolescência, a mulher na adolescência é quando a gente tem a sexualidade mais genitalizada, quando a gente entra na adolescência. Então, teoricamente, o que acontece? Quando a gente entra na adolescência, a gente começa a perceber que alguma coisa está acontecendo diferente na perereca da gente, né? E aí vem a curiosidade. Aí, na curiosidade, o que a gente faz? A gente pega um espelho e olha. Quando a gente é criança, a gente não tem muita curiosidade de olhar a perereca, mas depois que a gente cresce, a gente vem com essa curiosidade. E aí, depois que você olha, você toca. Aí, quando você toca, o que acontece? Você começa a perceber que, dependendo da forma que você toca, você pode ter uma sensação boa ou uma sensação de gastura. E assim a gente vai conhecendo o corpo da gente. Só que algumas mulheres não têm oportunidade de viver isso. Às vezes, uma educação mais rígida não permite que a mulher tenha esse conhecimento. O que acontece com o pai e mãe da gente, né? Eles ensinam a gente, nós a sermos íntegros, a sermos honestos, a sermos competentes no que a gente faz, bons uns com os outros, né? São os valores e virtudes que os pais passam pra gente. E às vezes a gente absorve isso muito bem. E às vezes a gente absorve isso com muita rigidez. E essa rigidez é tão grande, às vezes, em nós mulheres, que a gente fica firme, né? A postura feminina, às vezes na adolescência, não é uma postura de um corpo que a cabeça possa desfrutar dele. Às vezes é um corpo rígido, uma perna que fica cruzada o tempo inteiro. E quando a gente começa a namorar, às vezes a gente encontra alguém que consegue fazer essa troca, né? Do toque, né? Quando alguém te toca, é uma permissão que você está dando. Então, às vezes a gente tem um namorado que é mais suave e consegue entrar no nosso mundo da intimidade. E aí a gente tem uma experiência agradável do toque. Às vezes a gente tem um namorado um pouco mais afoito, né? E às vezes isso é doloroso pra gente e a gente passa por uma experiência não muito agradável. Então você imagina, eu trabalho com mulheres maduras, né? Então a gente tem história de uma vida pela frente. A saúde íntima, então ela não é estática, né? Ela é uma coisa dinâmica mesmo. Olha quanta coisa que entra. E tem mais, tá? Posso falar? Pode, eu tô amando. Tá riquíssimo o que você tá falando aí. Tem mais. Quando a gente namora, a gente não tem noção também do que é a vida pós-casamento, né? Quando a gente namora, a gente transa com o namorado da gente, ou então namora sem transar, mas uma semana depois a gente encontra com ele. Então a gente tem tempo de sentir saudade, tempo de lembrar, tempo de relembrar que um beijo foi bom, né? Que o que foi bacana de se conversar e que você quer contar é o tempo de namoro. Quando a gente casa, são todos os dias. E muitas vezes o parceiro da gente não dá tempo da gente desejar uma relação. Por quê? Porque depois que você está morando junto todo dia, teoricamente, no início do casamento, você acaba transando todo dia. Só que nós, mulheres, muitas vezes queremos o quê? Queremos um aconchego, né? Um acolhimento. A gente só quer ficar junto, a gente não quer transar, a gente não quer ser penetrada. Só que o homem, ele tem um caráter físico do desejo dele. É uma necessidade. E aí acaba terminando na relação sexual. E às vezes o desejo da gente é tolhido nesse momento. O outro momento que o desejo da gente é tolhido é no pós-parto. O primeiro ano depois que o bebê nasce é um ano delicado da vida da mulher, né? A gente é privada do sono, né? A gente não tá com o corpo que a gente, né, gostaria de estar, né? Até voltar isso leva um tempo. Às vezes a criança tem febre,
né? E a gente tá preocupado, envolvido com aquilo, e o marido da gente, o parceiro da gente, que é a gente. Ele olha pra gente assim, acha que a gente tá normal, não voltou. Entendeu? Não, você passou. Tem 4 meses que você tá dentro de casa, tem 6 meses que você tá em casa. Então, assim, ele não tem uma noção do que acontece com a mulher. Então, é um outro momento que o desejo dela também, às vezes, é tolhido. Então, a sexualidade feminina, ela tem um mundo, né? A se conquistar. Nossa, é um mundo. E igual você falou, são estações e ao exercer a sua sexualidade, ela precisa ter espaço para se adaptar a essas estações, né? A parceria, né? A parceria, a comunicação. E é um assunto muito tabu, né? O sexo. E realmente é tão tabu. E agora, quando a gente fala de câncer, a gente mistura dois tabus, né? A gente vem com o câncer, que tem aquela questão da cura, aquela questão, será que eu vou morrer, o medo da morte, e realmente, devido a um tratamento ser muito focado na doença, acaba que a parte da intimidade fica a segundo plano para o paciente, né? E muitas vezes até os médicos, né? Porque pode ser, né? Isso a gente já vê estatisticamente, num estudo com 400 mulheres que fizeram tratamento de câncer, 40% delas tiveram alguma alteração na sua autoimagem, 43% nos seus níveis hormonais, que vão influenciar a exercer a sua sexualidade. E outra coisa que altera muito também, né, é o seu desejo. Né? 50% delas tiveram alteração no desejo. Isso num estudo geral de câncer. E 11%, somente 11% dessas mulheres tiveram as suas questões sexuais ativamente cuidadas. Então veja como uma parcela muito pequena nesse estudo. E outras mulheres tiveram dificuldade de responder os questionários, porque é um assunto tabu, né? A verdade, né, doutora Maria Angélica, você sabe, né, muito disso, é que se a gente fizer as estatísticas aí, numa população geral, mais ou menos 31% das mulheres, 30% das mulheres no geral tem alguma queixa sexual, né? Isso vai subindo, né? Conforme ela vai amadurecendo, ela pode ter uma queixa sexual até 56% das vezes. Isso vai crescendo. E se ela faz um tratamento de câncer, chega a 80%, 90% das mulheres que fazem tratamento de câncer ginecológico, né? Quando a gente afeta diretamente a parte orgânica, né, da mulher ali, da região íntima, e como que isso é afetado. Então, assim, o motivo da minha fala é que como é importante a gente ter esse olhar, a mulher ter o tempo de qualidade com o seu médico, para ela se sentir à vontade de conversar com ele, né, seu médico, sua médica, e o médico também dá ouvido, né? A gente tem que estar muito de ouvidos e olhos atentos, né, para a dor do nosso paciente, que nem sempre é uma dor física, né? Às vezes é uma dor emocional, ou às vezes o seu relacionamento está sofrendo, né? Então, acho que é esse ponto que a gente vai falar aqui. Você sente isso também, doutora Maria Angélica, dessa questão, desse assunto? Eu não sei se dentro do seu consultório, mas no que você percebe, ele fica para trás, assim, fica em segundo plano? São duas coisas interessantes. Primeiro, que o que você falou assim é muito correto, né? Quando a mulher passa pela experiência do câncer, esse é o foco. Esse é o foco. O foco é a cura, né? Depois tudo vem. Por quê? Porque a mulher não será mais a mesma. Quando você tem um contato com a possibilidade da finitude, é impactante para a vida de qualquer pessoa. Para a mulher, existem sentimentos que vão muito além.
porque ela pensa que vai deixar um filho, com quem vai deixar um filho. Então, assim, existe uma dor emocional que a gente chama de silenciosa. Silenciosa. Então, assim, precisa se respeitar inicialmente que o desejo dela é a cura e entregar isso, porque isso hoje é possível. A gente tem uma cultura da não cura, mas a cura do câncer acontece. E a vida dela vai retornar, né? Vai retornar. A gente sabe disso. Então, o primeiro impacto é o impacto da finitude. E aí ela passa pelo tratamento completamente focada nisso. Só que a vida está correndo, né? Os filhos vão para a escola, o marido trabalha e ela exerce essa função de mãe, esposa, mas focada e completamente entregue ao tratamento dela. Então, a sexualidade, ela não tem como ser uma prioridade nesse momento. Muito dificilmente. Por quê? Porque o foco está ainda na doença. Quando ela passa pelo tratamento, ela tem como foco a possibilidade de cura e ela começa a experimentar a cura, aí a vida vem novamente. E ela tenta recuperar isso. Algumas mulheres têm um perfil emocional que consegue fazer essa reestrutura. Tem mulheres que têm uma experiência boa antes sexual, então fica mais tranquila a recuperação pós-câncer, né? E a gente precisa entender que a gente tem esse marido também, né? O marido, ele tem os sentimentos dele também, e a gente precisa entender esse sentimento do marido, né? Ele, às vezes, não sabe onde ele se coloca também, né? Porque a vida dele, ele está continuando. E aí, para ele, às vezes, é difícil procurar a mulher sexualmente. Primeiro, porque ele também tem a finitude próximo dele. Segundo, que ele tem medo de invadi-la porque ela está no momento de dor. Então, o casal, nesse momento, passa por um tempo de união profunda e parceria, porque os dois desejam a cura, tá? Mas passam por uma fragilidade também na área sexual. Quando a gente tem o entendimento de que isso é temporário e que tudo vai voltar, né? O relacionamento bom anterior faz você querer recuperar aquilo que você tinha, sabe? Ainda amar e ser amado é uma coisa gostosa, sabe? Ainda você ter a sua família, você ter seus filhos e perceber que essa é a vida é muito bom. Então você deseja recuperar aquilo. E às vezes a história do câncer, ela pode ser um rasgar a cortina, né? De um relacionamento que às vezes não era o relacionamento que a pessoa desejava para a vida. Às vezes ela olha aquele parceiro que ela achou que fosse ajudá-la, acompanhá-la, segui-la, e o que acontece? Ela desencanta. Então, como recuperar uma vida, né, sexual depois de que você olha para trás e você vê sua história e você olha para frente e você vê outras possibilidades de vida? Então, essa história do câncer na mulher e do câncer genital na mulher é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando nós menstruamos, nós temos... É uma coisa estranha, porque a gente menstrua tanto tempo, né? Desde 12 anos, 11 anos, a gente está menstruando. Sabe o que é a menstruação? Aquela coisa assim que acontece todos os meses. E aí, quando você menstrua, parece que tudo começa de novo. É um novo ciclo, sabe? Tudo está retornando. Acabou, tudo começa de novo. Na fase pré-menstrual, às vezes tem angústia, a gente tem uma TPM, a gente menstrua, o mundo fica colorido. Você entende? Aí você imagina que essa mulher para de menstruar. Que significado isso tem para ela? Né? Até onde
Isso traz para ela uma noção de feminilidade, uma noção de segurança, uma noção de que ela ainda pode ter filhos. Hoje, mulheres jovens estão tendo o câncer. Então, assim, são muitos questionamentos que vêm para que essa sexualidade seja um ponto importante na vida dela, assim como, né, tudo que constitui a vida da mulher, né? O profissional, o familiar, né? São todas as áreas que a mulher experimenta na vida. E aí a sexualidade, ela pode ser importante durante uma vida e, de repente, ela pode passar a ser importante depois da experiência do câncer. Você sabe? Sim. Tudo é muito possível. Então, quando eu converso com algumas mulheres que passaram pela experiência, eu não vejo todas as pacientes com dor em relação à sexualidade. Eu vejo pacientes que buscaram estar melhor, que entenderam que manter esse relacionamento era saudável para a saúde delas, né? E que elas querem estar melhor. E às vezes elas experimentam uma vida sexual melhor do que era antes, tá? Por que melhor? Porque às vezes passar pelo processo de tratamento uniu, sabe? Uniu. Ela viu que ele é o homem da vida dela. Sabe quando você olha para o lado e fala, meu Deus, esse é o homem da minha vida, sabe? Pai dos meus filhos, namoro com ele desde os 20 anos de idade, sabe? Cara responsável, trabalhador. A mulher, ela se encanta por esse homem, entendeu? E a gente, para transar, Alex, a gente precisa de admirar. Verdade. Passa por isso, sabe? Pela admiração. Então, para resgatar essa sexualidade, depois da experiência do câncer, a gente precisa ter informação de que tudo isso é importante, sabe? Eu tenho que olhar para o meu passado e ver a minha sexualidade, se eu estava satisfeita, se está tudo bem, né? E se não estiver tudo bem, o que eu quero mexer nela? E eu preciso ter coragem, sabe? Eu preciso ser corajosa para mexer com a minha sexualidade. Se eu não aprendi a sentir orgasmo lá na adolescência, que é a hora que a gente aprende, sabe? E eu passei pela experiência do câncer, será que eu não quero agora aprender o que é isso? A gente aprende a sentir orgasmo, eu falo para os pacientes, olha só, tem que aprender. A gente não pode passar por uma vida sem conhecer o que é orgasmo, sabe? Tem mulheres que ficam na dúvida, falam, meu Deus, eu quero saber o que é orgasmo, porque eu não sei se eu sinto. Eu falei, olha só, inconfundível. Isso não sentiu, nós vamos ensinar para que você aprenda, porque isso é um aprendizado. Então, o câncer, ele pode ser um tempo completamente revelador para essa nova mulher, né? Entendendo que depois que a gente passa por essa experiência, a gente é uma nova mulher, tá? Muito mais fortalecida e a gente sabe disso, muito mais dona de si, entende muito mais que o que é do outro é do outro, né? O que é nosso. Então, são vários aprendizados que essa experiência traz para a vida da gente. Nossa, incrível, doutora Angélica. E tem um provérbio que diz assim: os dias são longos, mas os anos são curtos. Uma hora que você está ali entediado, pode demorar para passar, mas o segundo que passou, ele não volta. Então, se a gente for olhar para a nossa vida, entender que a gente é finito, e o câncer faz isso, mostra pra gente isso que às vezes a gente não para olhar, né? Porque está na correria, sempre olhando para frente, né? O próximo, o próximo trabalho, o próximo compromisso, né? Do que fazer e não olha para o presente. O câncer, ele dá esse choque muitas vezes nos pacientes, nas pacientes, que se a gente olhar pelo lado bom, ajuda eles a olhar para o agora, para olhar, meu Deus, eu sou feliz, eu tenho aqui uma vida, eu tenho um dia aqui pela frente. No fundo, ninguém vai saber quem é que vai ter uma doença, quem é que vai, sei lá, acontecer uma coisa muito ruim, que a nossa vida é frágil, né? Por isso que ela é tão preciosa, que a gente tem que cuidar muito bem dela. Mas então,
que essa experiência que é desafiadora do câncer, inclusive para a intimidade e para o relacionamento, que ela mostre um caminho para uma intimidade mais profunda, para uma intimidade mais gostosa, como você bem falou, para uma admiração mútua. Eu vejo isso assim de verdade. É fato que existe uma alta incidência de divórcio depois de um diagnóstico de câncer, e eu presencio esses momentos e estou aqui com as minhas pacientes, e não são poucos, né? Você também pode dar sua experiência com isso, mas você até já falou sobre isso agora na sua última fala, mas que é igual você disse, já era algo que já não estava vindo bem, né? E que aquele casal que tem ali uma parceria, que até ali exercia uma sexualidade boa, e ele passa pelo desafio do câncer, a grande chance dele conseguir resgatar isso se ele procurar, né? Se o casal como um todo, a própria mulher tiver apoio. E agora falando da parte do que o médico pode, né? Do ponto de vista médico, no que a gente pode interferir, porque realmente é multifatorial. Realmente o tratamento do câncer ele é focado ali em controlar e curar o câncer, mas como as mulheres então estão ficando curadas e mais controladas, tem uma vida pela frente, e essa mulher vai buscar ali o retorno das suas atividades, ela merece. Exercer sua sexualidade não vai fazer com que o câncer volte. Se a mulher teve um câncer logo ali na região íntima e ela voltar a ter atividade sexual, isso não vai cutucar o câncer, isso não vai fazer piorar. Lógico que tem os cuidados médicos, mas do ponto de vista global, isso é um tabu às vezes, que existe também, e que a gente vai ter que olhar. Então, se a gente for ver, né, a grande coisa é que as mulheres que fazem tratamento de câncer, elas podem, por exemplo, entrar na menopausa mais cedo, ou porque tirou os ovários, ou porque a terapia de câncer, a radioterapia pélvica, ou mesmo a quimioterapia, pode exercer ali uma menopausa precoce, uma queda ali nos hormônios femininos. E também as cirurgias, né? Uma cirurgia que pode ser mais agressiva na região íntima do que outra. A radioterapia pélvica, que pode causar estenose vaginal. A gente tem um alto índice aí de estenose vaginal, quase 38% até 80% das mulheres que fazem tratamento de câncer de colo de útero com radioterapia podem experimentar estenose vaginal, que é a vagina depois desse tratamento, que é curativo, que é bom, né? Não estou falando mal do tratamento, eu estou falando que essa mulher que recebe uma radioterapia, ela não só precisa ser alertada quanto a isso, mas ela precisa entender que tem o que fazer. Exato. Que, inclusive, durante o tratamento, ela pode, né, receber ali uma informação a mais da fisioterapeuta pélvica, o apoio do ginecologista e do seu médico, né, que eu recebo muitas delas, para que durante esse período de recuperação não aconteça a estenose, porque se a gente não cuida da estenose, a grande chance é que em 6 meses ela já pode estar instalada, se você não cuidar. Exato. Ou até 3 anos depois isso pode ir evoluindo. E ela pode ter tanto em graus em que a mulher consegue mesmo assim ter a relação e não atrapalhar tanto, mas chega a casos que ela fica mais fininha, ou estreita, ou mais curta, em que aí já atrapalha de verdade. Então, essa mulher, ela precisa de atenção, tem recurso hoje para a gente realmente evitar que isso aconteça ou minimizar. Então, essa live também serve para dizer que, frente ao que a gente tiver aí de sequela do câncer, se a gente tiver a intenção de reabilitar a saúde íntima e a intimidade, a gente vai conseguir de alguma forma. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, se a gente der o nosso melhor, a gente pode esperar o melhor.
o médico nunca vai poder garantir nada para o paciente, mas ele pode garantir que a gente pode dar o nosso melhor. É importante. Então, muito sobre isso. Aí eu queria que você falasse, então, doutora Angélica, sobre a menopausa, nesse cenário da menopausa precoce, o que a gente poderia ajudar do ponto de vista médico, ginecológico, a essa mulher recuperar. Isso é muito importante, assim, a função médica é conversar com o paciente para poder ouvi-lo e acolher qual a dor dele, mas também uma função do qual ele explora a sexualidade, entendendo que a sexualidade faz parte da vida dela. Por exemplo, quando a gente opera do câncer de um estômago, a gente vai voltar a comer. Quando a gente opera o intestino, ele vai voltar a funcionar. Assim é a nossa sexualidade, sabe? E hoje eu falo que eu não vivo sem a fisioterapeuta e a psicóloga. Eu trabalho hoje com equipe multidisciplinar. Por quê? Porque essas duas são fundamentais na vida, sabe? Eu passei por uma experiência agora de uma paciente que teve câncer e foi para radioterapia, mas ela foi na fisioterapeuta antes da radioterapia. Então, imagina, ela teve a possibilidade de passar pelo autoconhecimento primeiro, né? Então, ela passou pelo autoconhecimento de se tocar e se perceber. Depois, ela passou pela radioterapia, sabendo quais eram as atividades que ela deveria saber, como que era a utilização do molde. Então, é uma outra realidade. Nota 10. Muito bom, foi. Alguns cânceres a gente faz reposição hormonal. Então, eu já iniciei a reposição hormonal para ela, que é fundamental. E ela pode usar. Por quê? Porque a radioterapia bloqueou a produção hormonal dela com a destruição dos ovários. Mas a gente precisa falar isso para paciente, sabe? Quem dera que todo mundo tivesse acesso ao médico que, do jeito que ele aborda o câncer, ele também abordasse a mulher no inteiro dela, né? Incluindo a sexualidade, né? Eu anotei uma coisa aqui, acho que era mais a TH que eu queria falar, que pode iniciar a terapia de reposição hormonal e a equipe multidisciplinar, que eu acho fundamental. Realmente, cada vez mais a gente vê trabalhos científicos mostrando que é seguro a terapia de reposição hormonal para câncer de colo de útero, para câncer de endométrio, em casos que a mulher se curou, em que estágios iniciais, naquela mulher que se cuida, que de repente fez todo aquele tratamento não hormonal primeiro e depois chegou-se à conclusão que talvez uma dose baixa, ajustada, conversado com a paciente. Então veja que hoje a gente já conseguiu evoluir muito nisso, então a gente está conseguindo usar muitos recursos para essas mulheres. E é importante a gente saber também que não é a reposição hormonal que atinge o corpo todo que a gente sempre faz. Isso é muito individualizado. Tem pacientes que vão fazer reposição hormonal clássica, com estrogênio, com progestogênio, com testosterona. Mas existem pacientes que vão fazer uso do estrogênio local e vão se beneficiar com o estrogênio local. O importante é ela entender o benefício que ela vai ter se ela tiver um olhar para a sexualidade dela. Hoje nós temos pacientes jovens que têm câncer de mama e são privadas, às vezes, de hormônio, às vezes com 40 e poucos anos, daí para frente elas não menstruam mais. Numa fase ativa da vida da mulher, né? Que ela tá na fase ativa, filho ainda indo para a escola, casamento muito ativo, um homem ativo sexualmente. E aí o que começa a acontecer? Se nós mulheres sentimos dor na relação, a gente sutilmente evita a relação sexual. Você sabe? O que acontece? A gente meio que deixa de fazer carinho. Por quê? Porque se a gente fizer carinho, ele vai querer transar. Aí a gente afasta. Então, é importante a gente recuperar a vagina.
é importante recuperar a vagina para que nós tenhamos prazer também. Porque é importante que a gente tenha conforto e prazer na relação sexual. E é importante para ele que a gente sinta prazer. O homem gosta de ver a mulher sentir prazer. E aí, se ela começa a sentir dor, porque às vezes a gente transa sentindo dor, né? Você transa, às vezes, várias vezes sentindo dor. Mas quando chega um momento que é perceptível isso, não tem como não ser. E o homem gosta de ver a mulher sentir prazer. Isso une o casal, isso dá parceria, isso dá intimidade. Então, para a mulher aprender que ela pode recuperar é fundamental. Principalmente quando ela tem um câncer ginecológico, que muitas vezes mexe emocionalmente com ela também. No câncer de mama, que ela vai lidar com a cicatriz o tempo inteiro. A gente atendeu um casal que foi super interessante do Hospital Santa Rita. Ela teve o câncer, mas ela não deixou ele ver a cicatriz. Ela nunca deixou ele ver a cicatriz. Aí ela falou que ela estava dormindo um dia, e aí ele foi lá e levantou o lençol. Aí ela acordou nessa hora. Aí ela colocou a mão assim, ela falou, você quer ver? Aí ele falou, quero. Aí ela abriu. Quando ela abriu, ele falou assim, mas é só isso. Olha só o que na cabeça. Então, quando eu melhoro essa vagina, eu consigo melhorar. Então, pode ser reposição hormonal sistêmica, pode ser uma reposição hormonal local, pode ser um lubrificante apenas, pode ser um hidratante vaginal que a mulher pode utilizar, pode ser radiofrequência, que é uma tecnologia que a gente tem hoje e que melhora a vagina da mulher. Pode ser o laser, que devolve à mulher elasticidade, lubrificação para essa vagina. E é super interessante, porque essa vagina que não tem hormônio é uma vagina atrófica. O que significa ser uma vagina atrófica? É uma vagina fina, é uma vagina que tem pouca elasticidade. Então, quando a gente fica excitada, o que acontece com a gente? A gente lubrifica para o pênis escorregar. Quando a gente está lubrificada, a vagina da gente ela fica elástica. Para quê? Para que a gente diminua o atrito do pênis com a vagina. E a vagina da gente, quando está excitada, ela alonga de tamanho. Para quê? Para que a glande molde lá no fundo de saco. Se por algum acaso a gente está com a vagina atrófica, essa vagina ela não consegue responder dessa forma. E aí, quando você faz algum tratamento para essa vagina, ela passa a responder, né? E aí ela responde na relação sexual de uma forma coerente. Então, o pênis ele já passa deslizando. O atrito não é tão grande, então a mulher não tem aquela sensação de quando termina a relação, ela está meio que assada, né? Uma sensação de ardência, ela passa a não ter. E não tem a sensação, que é super interessante, de que parece que o pênis está batendo em alguma coisa. Se ela não chegou no nível de excitação bom, a vagina dela não alongou de tamanho, o que acontece? Bate, a sensação de que está batendo nessa área, parece que está batendo em alguma coisa sem estar. Entendi, doutora Angélica. Eu vou parar aqui para ver algumas pessoas que colocaram algumas coisas aqui pra gente. Vamos lá. Ai, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O libido diminui muito. E tem toda uma mistura de tratamento, autoestima e hormônios. Aí ia falar, doutora Angélica, que eu estava lendo no artigo também, que fala quando a mulher ela não está satisfeita com o que ela vê ali no espelho, ou se é questões de peso, né? Mas falando aí do câncer, questões também de cicatriz, isso impacta em todos os estágios da sua sexualidade, no desejo, na excitação, no orgasmo, e aumenta a dor. Exato. Então, se a gente trabalha isso tudo também, e junto com o que você falou com a equipe multidisciplinar,
a gente começa a dar outro significado a isso. E eu sempre falo com as minhas pacientes, procuro ajudá-las a entender que talvez aquela cicatriz que ela tem, ela sempre pode ressignificar ela, como aquilo foi a minha cura. Isso daqui representa uma fase que agora eu estou olhando cada vez mais para mim, que eu posso ser cada vez mais feliz. É lógico que é muito mais profundo do que isso, mas cada mulher, ela merece ali ser ouvida e ela precisa desse acolhimento. Eu acho que isso é fundamental. E você quer comentar alguma coisa sobre o libido Olha aqui? só, quem é essa mulher que você quer ser? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Quando você tem um contato com a sua finitude, você tem a possibilidade de escolher a mulher que você quer ser. Porque enquanto você estiver dando conta de tanta coisa, você não parou para pensar a mulher que você quer ser. Então é uma oportunidade de vida imensa de você olhar e ver a mulher que você quer ser. Quanto à libido, é muito importante isso, tá? Porque nós mulheres somos diferentes dos homens. De fato. De fato. Os estudos de Basson, que é uma psiquiatra canadense, mostra que nós mulheres somos diferentes porque nós não temos uma coisa que o homem tem, que se chama desejo espontâneo. Vocês, homens, têm desejo espontâneo. Tipo assim, igual ter vontade de comer, tem vontade de transar. É uma coisa simples, vem para vocês. O nosso desejo, ele não é espontâneo. Ele é responsivo, nós respondemos a alguma coisa. Quando a gente fala responder a alguma coisa, inclui a nossa vida, inclui o nosso corpo, inclui o nosso parceiro, inclui as nossas preocupações, inclui a nossa sobrecarga. Então, assim, a libido da mulher é diferente da libido do homem. Por isso que é bom o nosso conhecer. O que mexe comigo, o que não mexe. Por quê? Porque se é uma coisa que na relação sexual deve acontecer, é o que a gente chama de entrega. Ali é uma entrega que você tem que fazer. Homem, ele tem orgasmo em toda relação, nós não. Sabe? Nós é um barato. O que acontece? Às vezes a gente tá lá perto de sentir orgasmo, é super interessante. Passou um pensamentinho do mal, pronto. É igual jogar um balde de água fria e a gente tem que começar tudo de novo. Então, se vem o pensamento da cicatriz, se vem o pensamento de que a gente está gorda, você sabe? O que acontece? A gente tem que começar tudo de novo. Então, essa questão da libido, ela é fundamental na vida da gente. Por quê? Porque ela tem que ser trabalhada. Se ela não for trabalhada, tudo atrapalha. Entendeu? A luz E atrapalha, o filho atrapalha, o barulho atrapalha, sabe? Acaba tudo atrapalhando. Então é um exercício, a mulher tem que desejar melhorar a vida sexual dela. E ela vai transar sempre que ela quer? Não. Muitas vezes, Alex, a gente transa por amor. A gente começa uma relação sexual não querendo ter, cansada ou então magoada. Mas aí o marido começa aquela cutucação, né? Aí quando você vê, você já está envolvida e às vezes aquela relação que você não dava nada por ela, ela é boa, ela dá certo. Aí você pensa assim, meu Deus, ainda bem que eu transei, né? Amanhã eu vou poder dormir. É interessante essa questão de trabalhar a libido da gente, porque realmente muita coisa mexe com a gente. Pode seguir na... treinamento de atenção plena, não sei se você já viu algumas coisas sobre isso, né? A atenção plena, treinamento de atenção plena pode ajudar nisso. Faz sentido? Faz Já viu? tal sentido. Você sabe que mindfulness melhora a vascularização local, tá? Tem resposta sexual. É impressionante, isso é importante. Então, é igual você falou, se a mulher quiser e for atrás, é como se fosse uma coisa realmente ligada à coragem, né? Coragem de enfrentar isso, ela vai E melhorar, tem né? outra coisa também que é importante saber em relação à libido, você sabe? Nem sempre que a gente quer sentir o orgasmo, a gente sente. E às vezes a gente fala, não, eu quero.
você sabe? Mas o orgasmo da mulher, ele é meio enfrentador dela, sabe? Ele, às vezes, ele não vem. É tão engraçado. Você faz todo o esforço, todo o possível, né? E ele não vem. Então, assim, o casal, ele busca ali uma forma do orgasmo acontecer. Provavelmente não vai ser na penetração. Por quê? Porque 80% das mulheres não sentem orgasmo com o pênis penetrado. Provavelmente vai ser através de uma carícia, através de um beijo, né? Que aí sim a gente vai chegar ao orgasmo. Provavelmente pela penetração não vai ser o caminho. Por quê? Porque a grande maioria não sente orgasmo com o pênis penetrado. É importante saber disso. Muitas mulheres se cobram, né? Tem uma cobrança pessoal muito grande. Caramba. E realmente são assuntos que ninguém conversa, né? E pode ser então que várias mulheres não ficam sabendo disso, né? Como você Exato. falou. Essa live é sensacional. Vamos lá. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando descobri o câncer da minha menopausa. Chegou muito cedo e hoje, com 50 anos, meu organismo está. Desculpa. Meu organismo está começando a entender que nesse momento estou entrando na menopausa. E como que é isso, doutora Angélica? A mulher realmente ela vai caindo a ficha aos poucos dessa menopausa? Como que é isso? Isso é super interessante, porque uma coisa é você entrar na menopausa aos 43 anos, vamos colocar assim, né? Antes. A mulher brasileira já foi estudada, ela entra em torno de 49, 50. Só que nessa fase de 49, 50 anos, que teoricamente seria a fase da menopausa da mulher, acontece uma crise em nós mulheres. Nós mulheres temos 3 fases de crises: adolescência, gravidez e menopausa. Crise no sentido de que a gente tem muita mudança, tanto física como emocional, e a gente vai virar uma outra pessoa. Aí, quando a gente entra na menopausa, inicialmente o que reduz são os hormônios, você tem todo o sintoma de redução hormonal. Mas lá perto dos 49, 50 anos, que seria a idade que ela realmente entraria na menopausa, é muito interessante. A mulher experimenta um aprofundamento emocional. É quando ela passa a ter um olhar para si. É quando ela olha para trás e fala: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Como mulher, como mãe, como profissional. É uma hora que ela olha a vida muito nua e crua. Tipo assim, meu Deus, o mundo real é esse. E aí ela passa a ter um olhar para o corpo dela. E como a mídia, ela apela muito para o envelhecimento, ela começa a achar que ela está envelhecendo e a partir dali tudo está começando. Mas ninguém envelhece de uma hora para outra. Não é assim. Então, assim, esse olhar que a mulher passa a ter do que é informado a ela pode levar ela a um caminho que não é o real. Eu falo, às vezes tem paciente com 50 anos achando que tá ficando velha, que tá flácida, que tudo mudou, sabe? Eu falo, olha só, Angélica, Adriana Galisteu, Ivete, elas estão feias, elas estão envelhecidas, elas estão, sabe? Tem muita gente que tá muito bem aos 50 anos. Hoje a mulher com 50 anos tá ótima. Eu tenho 60, eu tô achando que eu tô ótima. Então, assim, é bom a gente estar atento a isso, que perder os hormônios não é perder a vida, sabe? Porque hoje o comércio da menopausa faz isso, né? É como se a mulher entrasse num mundo paralelo quando ela entra na menopausa. Realmente ela tem perda óssea, sabe? Memória, libido, ela tem perda, mas, meu Deus, tem muita coisa boa também. O conhecimento que ela ganha de si, o que ela cresce, é absurdo de grande, sabe? E a medicina está aqui para ajudá-la exatamente nas carências hormonais que ela tem, na medida do possível, só que ela não vai voltar a ser o que era. Não tem como. Tem aceitar as estações ali da vida. Exato. Fale um pouco de dor após a mastectomia com linfonodo sentinela. Acabei de fazer uma cirurgia e sofro de muita dor. Olha, é importante, Abrantes, Fátima,
é importante você estar junto do seu médico que te operou, falar para ele, que só ele entende o que foi feito na sua cirurgia. Pode ser então que essa dor não tenha exatamente relação com a própria cirurgia, assim, no sentido, será que tem alguma coisa errada com a cirurgia? Às vezes ele vai te olhar, vai te botar para a explicação dele, né, com as palavras dele, olha, é assim mesmo, do jeito que tá, é um nível que faz sentido, então vou te dar uma medicação ou outra. Ou também, se ele achar que não está compatível com o tempo que você operou ou com o que foi feito, ele possa entrar com alguma medicação, algum tratamento, algum cuidado com você. Então, basicamente, aqui é você ir junto do seu médico, procurar ajuda de pessoas aí que te amam, para realmente cuidar disso, tá? Porque dor também tem remédio, né? Tem tratamento, tá bom? E continua se cuidando. Parabéns por ter feito a cirurgia, por estar se cuidando. Deus abençoe você. Ó, a doutora Maria Angélica e a Ana foram anjos na minha vida. Cheguei no consultório muito machucada com líquen e através do tratamento fui resgatada a ter uma vida sexual muito melhor. Olha que coisa linda! Que Deus abençoe. Nossa. a gente vive muito isso, sabe? Essa semana foi tão engraçado que a paciente veio, né, para fazer o laser e aí ela tava toda linda. Que você tá bonita, que é isso? Então a gente sempre fala assim, o que é essa transformação, né? Assim, uma transformação vaginal, sutil, como que isso forma a mulher, né? A gente fica mais segura da gente mesmo. Você entende? É mais fácil lidar com a vida quando a gente está mais segura da gente. É É muito legal. isso. É sobre vida, né, doutora Angélica? É sobre vida. Eu vejo isso aqui também. Eu atendo aqui no meu consultório, né? Eu opero homens também, porque eu opero câncer de intestino, câncer de estômago, coisa assim que realmente qualquer pessoa pode ter, homem ou mulher. Mas 90% do meu consultório aqui são mulheres, né? Então eu vejo isso muito. Às vezes vem numa primeira consulta, às vezes. Ah, é normal, né? A gente está ali no primeiro impacto, às vezes, de um diagnóstico. E a pessoa fica mesmo achando que não tem mais jeito, ou que o tratamento é aquilo que às vezes ela está pensando é muito pior do que ela imaginava. E aí chega aqui, né? A gente realmente. A informação, né? A informação combate o medo. E aí ela sai diante do que é real para ela, né? Lógico, o médico sempre tem que falar a verdade. Mas muitas vezes ela volta na outra consulta mais arrumada, mais bonita. Eu vejo isso muito, é muito bonito, ou com uma roupa mais colorida. Então é legal demais isso. Eu fico assim muito feliz por trabalhar com mulheres assim, em sua maioria, né? E sim, muito É bom. interessante. Fechar a última pergunta, porque a gente poderia fazer várias lives e tá aqui o convite. A intimidade e a sexualidade tem hora para acabar, doutora Angélica? Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Sabe disso, né? Tem mulheres de 89 anos, 90, que têm vida sexual e tá tudo bem, sabe? E a sexualidade, ela não é o sexo. É importante a gente saber disso, né? A sexualidade, ela é vida, ela é muito mais do que isso, né? É a pulsão da gente para a vida, né? É o que faz a gente caminhar, é o que faz a gente seguir em frente. E hoje é importante a gente entender que a gente vai viver, né? As pessoas estão passando de 90, estão passando de 100 anos. Então, se a gente não entender que a gente tem que chegar lá na frente com autonomia, né? E que essa autonomia vem de toda a pulsão de vida da gente e a sexualidade faz parte disso, o que não significa que eu tenho que transar, né? Não significa isso. Eu tenho várias mulheres que vivem sozinhas e sexualmente estão muito bem. Algumas sentem falta, algumas não sentem falta, algumas colocam a energia da sexualidade em outras coisas, sabe? Mas entendem que a atividade física é importante, que
Espiritualidade é importante, né? É o conjunto do que nos constrói. Vai nos construir hoje, quando eu tenho câncer aos 45 anos, tá? E vai me construir quando eu tiver com meus 90 também, né? Precisamos ter autonomia lá na frente, e isso se busca. Eu falo que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é que a gente não morre, né? A gente. Pô, hoje, 10 anos, né, de Alzheimer, com AVC. Então, sabe, vamos ter um olhar. A cura do câncer, ela vem, você vai viver. E você pode passar de 100, sabe? E a sua vida, ela vai ser composta por tudo isso, sabe? Por parceria, por trabalho, por amizade. E é assim que a gente caminha. É isso. Eu vou encerrar com um pensamento aqui, depois eu quero ver sua palavra final, mas conecta muito com o que você falou aí e que tem a ver com essa busca da mulher, né? Por querer explorar melhorar sua saúde íntima e melhorar sua intimidade. Muitas pessoas desistem de seus sonhos para não se arriscar a ter experiências que temem. Então, faz sentido da gente refletir, racionalizar aquilo que a gente está ali com medo, pedir ajuda do seu médico, das pessoas, para entender o que é possível dentro do que você está enfrentando, para você, com fé em Deus, conseguir o que você merece, né? A nossa vida ela tá aí para a gente aproveitar. E aí eu queria que você desse a sua palavra final, doutora Angélica, e queria te agradecer muito por essa live, ela vai ficar gravada aqui, e depois ela vira um dos episódios do meu podcast, Caminhos de Cura, Lições para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu queria que você desse a sua palavra final. Eu preciso terminar falando em cima da sua frase, você sabe? Porque a sua felicidade, ela pode estar depois do medo. Logo depois do medo. Ela pode estar ali logo depois do medo, você sabe? A gente precisa ter coragem para viver. A gente precisa entender que a gente é luz para o outro, sabe? Alex, você é luz pelas pessoas que passam por você. Você não é só competente cirurgicamente, porque eu conheço para poder falar, né? Mas você é competente para chegar até no outro, sabe? Se você tivesse medo, você não ajudaria tantas pessoas, você não teria felicidade de ver o olhar da paciente quando chega curada até você, você sabe? Assim é a vida da gente. Então, é entender que depois do medo pode estar a felicidade da gente, é o caminho. E dizer que foi um prazer imenso conversar com você. Meu Deus, eu amei, amei. Pessoas queridas na live eu vi aqui, Andor, achei uma gracinha, muito bem, sabe? Natália, meu Deus, muita gente boa. Então, assim, agradecer de todo o meu coração e dizer que a gente está aqui para isso, para dar informação, para poder ajudar. Nós somos médicos, não hesitem em perguntar, sabe? Nós queremos falar. Quando o médico não fala, pergunta, sabe? Aprende, é o caminho. Adorei, pergunta, gostei demais. É isso, doutora Angélica, eu poderia ficar aqui mais um tempão contigo. Adorei o nosso papo, aprendi muito e um beijo, fica com Deus. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.